Cruzeiro tem 2 ausências, e são 2 ausências de jogadores importantes, né? O Fagner e o Neiser, que não viajaram para Goiânia. Isso mesmo. A gente acompanhou ontem a chegada, né, Caramujo? 24 jogadores estão aqui concentrados, sendo 3 goleiros. Um será cortado, o restante vai ficar no banco. O Marcelo Heráclito é o goleiro que será cortado, obviamente. E aí temos Otávio e Matheus Cunha. Um começa e óbvio, o outro fica no banco. Não dá pra gente pensar em... não, ele vai manter, ele vai mudar, porque isso aí é puro chute, né? Nenhuma informação, vem aquilo que a gente já vem falando sempre sobre escalação somente na pré-eleição. Mas o Neiser e o Fagner, aí sim. O Fagner apenas preservado, não tem nenhum problema. O Neiser reclamou de um incômodo. O Cruzeiro não informou qual tipo de incômodo foi esse, mas ele foi vetado desse jogo. A informação é que não deve ser problema para a sequência. Inclusive no sábado, como vai jogar o Caio Jorge aqui, né? Penso eu que o Caio tem condição aí para hoje 60 minutos. Já atuou 50 ali contando os acréscimos no duelo diante da equipe do Grêmio. E vai precisar também ir retomando aquela condição, né? Não dá para o Caio ficar fora hoje. Vai ter que sempre ir jogando para ficar 100%. Aí, claro, tem jogo hoje, sábado e terça. Terça é contra o Boca. Então vamos ver como o Arthur Jorge vai conduzir isso aí. Mas veio um Cruzeiro quase que completo. O William reaparecendo. O Kenji aparecendo também, já que o Neiser ficou fora. Então tem muita opção ali ofensiva. O Sinisterra está relacionado mais uma vez. Já vem treinando aí quase 2 semanas com o grupo. E tá próximo aí de receber uma oportunidade entrando no decorrer das partidas. E vamos ver como ele vai reagir aí, né? Uma coisa, a gente já falou também, é você ficar treinando e a outra é você ter a oportunidade de jogar, porque o estímulo é totalmente diferente, né? Não tem como... No treinamento ali você consegue até prever determinada situação. No jogo, é um adversário do outro lado e é isso que é o grande desafio aí pro Luiz Sinisterra ter uma sequência de jogos aqui no Cruzeiro, Caramujo. Boa. E assim, o Sinisterra é um jogador que a gente tem muita expectativa, mas muito cuidado também, né? Inclusive, quando ele desce do ônibus, a gente calma Sinisterra, vai tranquilo, usa um corrimão, porque é um jogador que tem muita qualidade, mas o histórico aqui no Cruzeiro tem sido preocupante. Mas essa questão de Fagner e Neiser, especialmente, começar falando de quem não tá, depois a gente fala das opções reais. O Fagner, eu acho que dá pra entender a questão de controle de uma carga ali, e até fiquei em dúvida, né? Será que o Fagner vai pra Belém? Porque depois é o Boca Juniors, depois é Clássico. Então, assim, a sequência é complicada. O Fagner tem jogado muito bem, mas tem essa questão física. E o Neiser, que é um jogador que parece esbanjar saúde, né? Muito rápido, muito forte, mas não é a primeira vez que tem aí que ficar fora de algum jogo por um incômodo, uma pancada, coisa do futebol também, né? Faz parte do futebol. Falando primeiramente do Fagner, eu espero muito que ele jogue essa sequência de 3 jogos, mas vocês até me corrigem se eu estiver errada, desde que ele retomou essa titularidade, ele não fez nenhuma sequência de 3 jogos ainda, como 2. titular. O máximo foi 2, né? Eu me lembro, por exemplo, contra Barcelona e Bragantino, e contra o Bragantino ele ainda sai ao longo do jogo. Exatamente. É um jogador de idade mais avançada, então a gente entende a necessidade de cuidados especiais num calendário como esse. E fisicamente todos foram prejudicados pela preparação física do Cruzeiro no início da temporada, né? Para além do contexto de ser uma pré-temporada muito difícil para todos os clubes pelo momento em que o campeonato começou. Então, assim, eu gostaria muito que ele jogasse essa sequência de 3 jogos, começando contra o Remo, porque eu tenho batido muito nessa tecla. O Cruzeiro precisa vencer o Remo, precisa ir com o máximo da sua força máxima, porque não vai ser simples fazer isso lá. E a gente já viu, né? 3, 4 mudanças no time titular já é o suficiente pra gente... Parece que é outro time, né? Impressionante. Então, assim, o Fagner hoje faz parte da força máxima do Cruzeiro e eu espero que ele esteja disponível nos 3 jogos. Já esperava que não jogaria hoje, né? O fato de nem viajar até me surpreende um pouco, mas faz parte.
No caso do Neiser, eu fico me perguntando até que ponto essa preparação física do início do ano também não afetou essas questõezinhas físicas que ele está tendo desde o início do ano. Mas é claro que, assim, é uma falta considerável, porque o Caio Jorge muito claramente não está no seu melhor nível. Ele jogou 45 minutos, foi substituído, dá muito claro a entender que já era algo planejado, né, dele jogar só 45 minutos ali contra o Grêmio. Dificilmente ele vai jogar 90 hoje. E aí, quem é a alternativa que nós temos de centroavante, né? Até tem o Bruno Rodrigues, que pode fazer essa função, mas talvez seja até necessário em outra faixa de campo, a depender, né, do que o Arthur Jorge pensa para hoje. E aí a alternativa é o Chico da Costa, e a gente perde muito, né? A diferença entre o Neiser e o Chico da Costa hoje, eu acho que não precisa nem da gente ficar se alongando aqui, o campo fala, né, muito claramente, é um atleta que fica devendo muito, tanto para o Neiser e principalmente para o Caio Jorge. Então, me preocupa um pouco essa ausência do Neiser, esperava que ele estivesse disponível, mas entendo que o momento é de contenção de danos também. Então, até a parada da Copa do Mundo, quando a gente vai ter uma intertemporada mais robusta, trabalhar para não perder ninguém por muitas semanas, né? Porque quando perdemos aí Lucas Romero, entre outros, vocês viram o desastre que foi. Então, fica a torcida para que seja algo mais simples, né? Que não demande tanto tempo assim para o Neiser rapidamente nos ajudar, porque hoje é um jogo muito pesado, mas a sequência que a gente tem depois dessa, ela define a nossa temporada, assim, né? Ajuda a definir a nossa temporada, que são 2 jogos importantíssimos de Brasileirão para a gente se consolidar fora da zona de rebaixamento, e Libertadores, né? A gente precisa vencer. Algo que eu penso muito em torno da ausência do Neiser é porque é um cara que possivelmente vai ser titular contra o Remo. E aí o Samuca levantou essa possibilidade dele iniciar na vaga do Caio Jorge, mas tem também a possibilidade dele iniciar na vaga do Matheus Pereira. Claro que fazendo uma função diferente, porque o Arthur Jorge, depois do jogo contra o Grêmio, levantou 2 alternativas que ele pensa quando o Matheus Pereira estiver ausente. Uma delas, o Lucas Silva entrando na volância ao lado do Lucas Romero e o Gerson virando um meia pela direita, com o Arroio sendo centralizado. Só que essa opção pro jogo contra o Remo, esquece, porque o Lucas Silva tá suspenso, né? Assim como Fabrício Bruno e Matheus Pereira. E aí, qual que é a outra alternativa? O Neiser como segundo atacante, como o próprio Arthur Jorge colocou. E aí, sem Lucas Silva e sem Matheus Pereira, eu imagino que o Neiser está sendo preparado para iniciar contra o Remo. E só para acrescentar, no jogo, a gente viu o Bruno Rodrigues entrando de segundo atacante, né? Sim. Verdade. Jogando junto com o Neiser ali nos minutos finais. E até jogou bem, né? Jogou. Uma desenvoltura legal. Ele e Neiser foram os melhores dos caras que saíram do banco de reservas, né? O mesmo não dá para se dizer de Matheus Henrique e Wanderson. Meus amigos. Inclusive, o Lar tá perguntando aqui se já tem a lista de relacionados. Tem sim a lista de relacionados, é aquele relacionados do olhômetro, né? Samuel fica ali olhando, o pessoal do chat também ajudando aqui, mas temos sim a lista de 24 relacionados. O bom é que aí tá na tela, inclusive, ó, goleiros: Marcelo Heráclito, que provavelmente será cortado, né? Matheus Cunha e Otávio. Zagueiros: Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidalba, sem novidades. Para as laterais: Kaique, Cauã Moraes, Cauã Prats e William 12 de volta pela ausência do Fagner. Para meio-campistas: Christian, Gerson, Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira. E os atacantes: Arroio, Bruno Rodrigues, Chico da Costa, Caio Jorge, Kaique Kenji, Sinisterra e Wanderson. Dessa lista de 24 aí jogadores, queria perguntar para vocês assim, ó, um jogador que não está sendo utilizado normalmente, tem algum, na verdade, que vocês queriam ver tendo uma oportunidade hoje contra o Goiás, assim, Copa do Brasil? Fala, pô, acho que seria legal ver o fulaninho de tal, por exemplo. Um jogador que eu gostaria de ver tendo uns minutinhos é o Kaique Kenji. Não tô falando para ser titular, mas para ver o que ele arruma. Tem um tempão que a gente não vê o Kenji em campo, e eu acho que é alguém que eu tenho curiosidade, até porque o Wanderson não tem entrado bem. Vamos para ele, El Campín? Bora. Partiu. Ontem a gente montou um time aqui que foi totalmente tirado da nossa cabeça, né? O que nós queríamos, né? Hoje a gente já vai montar uma informação. Provável Cruzeiro para enfrentar o Goiás logo mais. Tá? É uma escolha bem fácil nesse caso aí. Vamos de Caio, mais um que também a gente não pensa nele jogando os 90, né? Não tem como. Aí vamos contar substituições aí.
Aí é torcer pro Cruzeiro conseguir estar vencendo, que aí você põe o Bruno Rodrigues ali pra ser um cara de velocidade, né? Pra Sim. tentar atacar a profundidade ali. Um contra-ataquezinho, é o caminho. É a nossa melhor Não, chance. mas assim, eu entendi o que a Rafa colocou, voltando ao ponto até que Do o comentário. amigo falou no chat, assim, a gente pensa em muitas substituições e muitas Sim. alterações. Muitos mas que vai não ter, podem fazer 90. mas vai ter gente tendo que fazer Tendo os que 90. Não tem Se jeito. você olhar dessa escalação, ó, o Caio, nitidamente desgastado. O Matheus também, mas o Matheus, ele é outro que suporta bastante Sim. os jogos, Já né? vai Sim. descansar no domingo É, também. e raramente ele é substituído. E mas- foi substituído contra o Grêmio. Caio Jorge normalmente sai, o Arroio normalmente sai, o Christian tá precisando sair, o Lucas Romero também, o Lucas Silva não aguenta normalmente, né? Então só aí a gente tem cinco mudanças. Pois Então, é. tipo, o Cauã Moraes vai ter que segurar a onda ali. Kaique. Um Kaique vai ter que segurar a onda. Então é uma questão que, às vezes o pessoal fala, mas aqui. Gente, é gestão de minutos. E cada jogador tem a sua particularidade física. Alguns conseguem segurar mais a onda, conseguem suportar mais. Mas eu acho que é um time forte, é um time com qualidade suficiente para trazer uma vitória, inclusive. E teve uma pergunta no chat aqui que eu achei interessante e vale a pena a gente debater um pouco. Um empate nesse jogo de hoje é um resultado bom ou ruim? Razoável. Bom e ruim são palavras muito fortes, né, que eu não usaria. Acho que tudo também é condicionado pela performance, né? Se o Cruzeiro fizer um bom jogo e de repente por alguma circunstância ele não consegue vencer, fica no empate, a gente vai ponderar as coisas positivas que o time foi capaz de fazer. Mas bom mesmo seria a vitória. Claro, é um resultado ok. O Cruzeiro teria, não dá pra falar vantagem, mas enfim, viria com um resultado interessante pra dentro de casa resolver o confronto, né? Perder, de fato, que seria um desastre. É que é uma das poucas certezas que eu tenho na vida, é que quando o Cruzeiro joga pra empatar, ele perde. Então o Cruzeiro tem que jogar pra ganhar. Tem que jogar pra vencer. Foi o Labestia Negra que tinha mandado a mensagem aqui, ó. Se o empate seria ruim. Valeu, Labestia. Aquele Rod falou: eu colocaria o Lucas Silva no lugar do Gerson e o Matheus Henrique na vaga do Christian, além do Otávio, é claro. O Matheus Henrique na vaga do Christian a gente não cogitou muito, mas é também uma hipótese, né? Sim, Seria uma novidade, né? você mesmo chegou a levantar essa questão, né? Dele jogar mais aberto pela esquerda. O Diogo Amâncio falou: eu concordo com a Rafa, e se possível pode levar o Raposinho e o Raposão pra Belém. Por aí. Força máxima, né? Leandrão, Gerson, Christian e Kaique, os três deveriam ser poupados. É muita coisa. A gente já viu esse Cruzeiro, porque aí a gente tem que considerar que o Cauã vai ser titular na lateral direito, então já tem uma alteração por ali. O Cruzeiro com 4 mexidas costuma cair bastante de desempenho. Mas eu entendo ele porque são jogadores que dão sinais de desgaste, Sim. né? O Ezequiel Silva Ferreira, ele tá fazendo de tudo pra ser bloqueado no chat aqui. Chatão, hein, Ezequiel? Misericórdia, nossa senhora. O Santi Júnior perguntou: aceitariam uma troca de Anselmo Ramon por Chico da Costa? Não. Eu não quero ver o Chico no Cruzeiro, mas não quero ver também o Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon teve uma passagem digna. Ontem, inclusive, a gente até debateu um pouco sobre isso, mas passou o tempo, né? Fechar o ciclo pro Chico e abrir um ciclo pro Anselmo Ramon com seus 37 anos de idade, não dá. Valeu, galera, um abraço, juízo e, como diz o nosso patrão, vamos que vamos! Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal, quero agradecer a todos quem acompanhou até aqui, tá? E você que já ficou até aqui, antes de sair deixa aquele like para dar aquela força pro canal, tá bom? E dá aquela moral, deixa sua opinião em relação a tudo que foi falado aí, deixa aí sua opinião, o que temos para hoje aí no Cruzeiro, né? Deixa aí nos comentários. E você que tá chegando agora é cruzeirense e só tá aguardando a partida aí de hoje do Cruzeiro, você chegou no lugar certo. Aqui é o canal do Cruzeiro, onde falamos todos os dias do Cruzeiro. Falamos não, né? Trazemos notícias todos os dias, de domingo a domingo para vocês e pós-jogo. Então, não perca tempo, tá? Deixa aqui meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e deixando o seu comentário, claro. Muito importante a participação de vocês em relação a tudo que foi falado no vídeo. Então, deixa aí seu comentário, que nós olharemos todos os comentários, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela preferência. Tamo junto, vou ficando por aqui.
E voltamos assim que surgir notícia. Mas hoje a gente encontra no pós-jogo aí com vocês aí, tá bom? Forte abraço, valeu!